Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, queridos amigos da Wolf Transmissions, a sua eterna Rádio Lobão. Aqui é o tio DF, de volta com vocês. Eu sei que eu falei que eu ia fazer mais conteúdo, mas não fiz. Mas tenho algo especial aqui para vossas senhorias hoje à noite. Hoje trago aqui, ofereço-lhes uma entrevista com uma das bandas aí que talvez seja uma das mais legais dos últimos tempos aí, da cena paulista, brasileira, etc. Hoje lhes trago aqui a entrevista com o Volsung. Tem aqui comigo o senhor Old Wolf. Diga um olá para todo mundo. Fala pessoal, estamos aí presentes. Eu tenho aqui também um certo cidadão também que está aqui do lado, que eu acho que vocês já conhecem. Diga um olá aí também. Olá, eu não vou falar quem eu sou. Quem souber, sabe. Se não souber, foda-se. Como vão os senhores? Muito bem, maravilhosamente bem. Estamos bem acomodados aqui, né? Muito bem. Uma bela entrevista, vamos ver o que vai acontecer. Muito bom, então. Bom, vou começar aqui. Chama pelo pseudo mesmo ou pode chamar pelo nome? Não, mas no pseudo. Vai no pseudo. Então, senhor Velho Lobo. Ui. Diga aí, qual que é a proposta, a ideia por trás do Volsung? Desde o início, você quer? Como é? Desde o início, tipo, dá um primer aí pra galera. O que é o Volsung? Explica aí. Bom, isso 2014, ou até antes eu estava criando isso. Mas em 2016 que a gente veio lançar, acho que o primeiro, né? Eu sou ruim de data. E pra falar a verdade, a minha ideia sempre gostei de Graveland, né? Uhum. E essa pegada mais Graveland seria o que eu tava mais querendo fazer. Uhum. Obviamente que no primeiro álbum, né, que é o Perpetual Blood, eu fiz algo parecido com isso, com letras voltadas para paganismo, coisas voltadas para honra da família, algo do tipo que todo mundo já conhece, né? Uhum. E aí, ao longo, eu consegui entender que não era bem aquilo que eu queria tocar. Uhum. Eu gosto de escutar, gosto da proposta do Graveland, mas talvez eu queria uma identidade, né, pro Volsung, apesar de ser o primeiro CD, o pessoal, né, achar bem bacana. E aí eu fui lapidando, né, a sonoridade do Volsung para que ele se torne o que é hoje. Uhum. E obviamente a gente foi colocando algumas coisas, né, mais agressivas, uma letra um pouco mais apelativa, e uma sonoridade um pouco diferente do primeiro CD. Uhum. Não que que possa ter nuances de acústico que tinha no primeiro, adicionar umas coisas mais folk, vamos dizer assim, mas eu saí um pouco disso. Uhum. Tem umas pegadas de intro nessa linha, mas eu fui com uma linha um pouco mais black mesmo do que o próprio pagão, vamos dizer assim. Sim. Mas a temática mantém-se a mesma, né? Eu não mudei. Mas a ideia inicial realmente, porque quem me inspirou muito foi o Graveland, né? E aí, obviamente, a gente foi, né, tendo essa trajetória e foi moldando para o que é hoje. Uhum. E já depois, no segundo material, que foi um mini álbum, né? Já dá pra notar um pouco essa diferença em relação ao Perpetual Blood, né? Mas assim, o que motivou, de fato, essa mudança pra algo um pouco mais agressivo? Acho que é o caos mesmo, né? A vida tá foda, né? Não, mas eu acho que assim, tinha coisas ali que são interessantes do primeiro álbum, pro segundo, eu queria uma coisa mais direta. Uhum. Realmente, você vai pra parte, sai da parte mais folk que tinha naquela época e foi pra uma parte mais guitarra mesmo. Uhum. Talvez pela criação daquele momento, pelas situações que eu tava vivendo, alguma coisa. Eu não queria uma coisa mais acústica, uma coisa mais agressiva. Uhum. Uma coisa mais na tua cara, né? Mais na tua cara, exatamente. Pra bater de frente, uma coisa que eu tava já abordando temas mais polêmicos, tal, né? Até a parte visual do Volsung já começou por uma parte um pouco mais polêmica. Ficou mais dark também, né? Um pouco mais esotérica. lá dentro, né? Pra dentro é boa. Então foi moldando. Eu acho que hoje é até pior do que era até nesse segundo play, né? Mas enfim. Pior né? no bom sentido. Pior no bom sentido, Pior no sentido de eu quero que se foda todo mundo. Né? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Menos é mais. E, menos é mais, exatamente. Completando o que o rapaz que não quer se identificar falou. É o Warlord, tá, gente? Mentira, não é não. Eu já ia chegar em você, mas não, você fica na tua aí, deixa o Diogo continuar.
Eu acho que a gente faz coisa que a gente tem vontade de fazer. Vamos dizer assim, nós criamos as músicas e foda-se, entendeu? Não é uma coisa assim, eu vou agradar alguém, eu vou ir por esse estilo, ou vou... Claro, eu quero manter sempre essa linha. Não é uma coisa que, tipo, você vai chegar amanhã, vai ter uma coisa oposta do que a gente faz, não. Sim. Mas, assim, ninguém tá aqui pra agradar. A gente tá aqui pra fazer o que a gente tá de proposta na letra, no estilo de música, o que for. Quem gosta, gosta, quem não gosta, que se foda, viu? Muito bom. Algo a acrescentar, pessoa que não quer se identificar, que todo mundo já sabe quem é? Não, eu acho que além de hoje, né, tá fazendo parte do Volsung, eu também sou barra a gravadora, né? Exato. E como gravadora eu tenho um ponto de vista muito similar a esse do nosso amigo Velho Lobo aqui. Mas eu vejo o Volsung como uma saída do Artanos. Ele criou uma vida própria ali soltou uma perna, uma vida própria do Artanos e caminhou trilhou aí um caminho mais extremo, mais agressivo, no que condiz com a própria situação do mundo hoje. Sim. Então, tá respondendo bem à altura do mundo moderno, dessa baboseira toda que existe por aí. Ele ressaltou bem. É uma frase que eu pego bem do início, né? A gente é contra o mundo moderno, né? Sempre coloco lá essas situações aí que é o que a gente está vivendo hoje, né? Essa patifaria aí, né? De fato. Até eu queria falar um pouco do próximo mini álbum, mas eu vou deixar essa pergunta mais pra frente. Sim, claro. Porque eu queria perguntar... eu perto de vocês aqui, estou me sentindo um jovem agora. Pegou pesado. O nível de idade aqui tá mais de 70 anos. Então... Se somar aqui, puta que pariu, cara. Mas, porque vocês, como caras mais velhos já, mais vividos, mais maduros na cena e tudo mais, vocês viram essa decadência acontecer. Né? Então hoje vocês veem, todos nós estamos vendo, né, uma cena mesmo assim que tá lastimável, é uma briga o tempo inteiro por atenção, por validação, por briga por like até em rede social. Como é que vocês veem isso, tipo, sabe, o panorama do que a gente tá vivendo hoje em comparação ao que vocês fazem? Eu posso dizer que eu faço de certa forma também, né? Mas que é justamente contra essa maré. Não é pra agradar, não é pra fazer bonito, não é pra chamar atenção, é pra meter o dedo na cara mesmo e falar: vocês são otários, vocês são, sabe, o lixo. E é isso aí. O que vocês têm a dizer? Olha, eu posso falar de duas formas, né? No meu pensamento. Nós temos, né, aqui a gravadora do lado aqui sentada, né, que ele abraça essas ideias, né? Por ter o mesmo pensamento, né, e a mesma ideologia, e menos é mais, não que as vendas não sejam importantes, sabe que uma gravadora depende disso, mas também ele não determina o que tem que ser feito. Então a gente consegue passar, né, o que a gente quer dizer contra, né, certas coisas que estão acontecendo no mundo, que é essa patifaria toda, política, enfim, não precisa ficar falando, senão vai dar merda. Então, vai com calma, Ione, vai com calma. E assim, a gente quer pessoas que realmente, né, que comprem o CD e realmente faça acontecer também. Então, lógico que tem muitos caras de abadá, né? Sim. Abadá de metal, que a gente fala, né? Vem aqui camiseta que quer, se acha, mas assim, que camiseta que eu vou no dia, mas eu cago o sangue depois, né? Então, assim, nessa parte da gravadora, eu acho que, assim, é uma parte muito importante, porque se não fosse também gravadora, também isso não seria, né, propagado, não estaria aí no mercado para levar essa ordem, essa palavra de ordem contra essa baboseira. Então eu acho que a importância não é só da banda, porque se eu tocar aqui, também se eu tocar pra 6 caras aqui, eu quero que se foda. Mas se os caras que estiverem aqui, as 6 pessoas que estiverem aqui forem importantes, que curtam, que estão ali pra... que sabe o que a gente tá falando, eu prefiro do que ter 500 caras que tá um pouco se fudendo, né? Então eu acho que a gravadora é importante, que vai colocar isso no mercado, mas a parte dele acho que é tão importante quanto a da banda, né? Não sei se o Lorde pode falar ou assinar embaixo ou falar, você tá falando bosta, sei lá. Não, concordo totalmente. Eu acho que, assim, da minha parte hoje tem um duplo benefício, tanto por fazer parte como gravadora, como membro.
da banda, né? E são duas coisas absolutamente distintas. Quando a gente senta pra conversar como gravadora, essa semana mesmo, sobre o mini álbum que a gente vai conversar, a gente falou sobre como gravadora. Eu não era membro do Valsung, sou gravadora. Né? A gente vai ensaiar, vai fazer, vai compor, eu sou membro da banda. Né? A parte de composição, a parte lírica, todo esse contexto que é falado hoje em dia, né? Que é onde chega, parte do senhor Velho Lobo. Parte dele. Minha parte eu entro mais como a parte de arranjo, parte de músico, como membro do Valsung. Já como gravadora, eu entro em não filtrar isso, que é uma coisa que eu não faço, é filtrar. Exato. E ele passou, a gente só vai colocar isso daí de um jeito para pôr em frente o plano. Que nesse ponto ele é muito bom, né? Porque assim, quando você entra com um projeto, e aí, que nem ele falou, você tá numa parte de músico é uma coisa. Quando ele vem na parte da gravadora, né? Ele vem de uma forma diferente, né? Então ele vai ter exigências que eu tenho que cumprir. Então, e nesse ponto ele é muito bom. Então ele dá muitas orientações que assim, pô, vamos para esse lado, vamos para aquilo. Porque ele tá no mercado há muitos anos, né? Nesse meio e conhece. São mais orientações ligadas à parte, vamos usar esse termo, mercadológica. Eu não gosto disso. Que texto, que termo bosta, hein? Ridículo, né? Ridículo. Faltou criatividade agora. Mas nunca por exemplo, eu quero fazer essa letra não. Não, você vai fazer essa letra sim, se é pra piorar, você ajuda a piorar. Exato, nesse ponto sim. Não vai ter, ninguém vai ceifar ninguém pra ele fazer nada, não. Mas é pra bater de frente, a gente precisa dele. Porque é uma via de mão dupla. Exato. Então, se não tivesse a gravadora, né? A Hammer, né? A Hammer of Domination, que tá desde o início, né? Que eu acho que tem poucos que conseguem fazer isso, né? Não puxando o saco, não, porque ele tá aqui, não. Porque você colocar isso no mercado, é difícil. Vai colocar, quem vai colocar? Exato. E ele falou, não, tá, vamos lá, vamos fazer, isso aqui. Então, assim, ele falou, uma via de mão dupla. A banda é legal, a gente tem as ideologias, mas também se a gravadora não desistisse, não existe. Não ia ter uma forma de veicular a ideologia. Então, assim, lógico, é interessante que ele tenha a mesma ideia, então facilita. Sim. Mas como ele faz com outras bandas, não só com o Valsung, ele é assim com outras bandas. Mas é o que eu falo. Isso é importante. É você sentar na mesa e falar de negócio, naquele momento de falar de negócio, e quando é da banda, falar da banda. E a gente tá livre nisso. Então, voltando só um pouquinho do que você perguntou, sim, eu não vou deixar de bater de frente com as coisas de hoje. Perfeito. Então pode ter certeza que amanhã, eu vou falar de flores. Não vou falar de flores. Tá? A gente vai falar sempre essa temática, se não for igual ou pior. Muito bom. Voltando para você, gravadora, como aconteceu essa transição de gravadora agora para músico? Como surgiu o convite aí para integrar o Valsung? Olha, foi uma situação muito comum, porque como a gente tem um contato muito forte já de um bom tempo, foi logo na finalização aí do Evil, né? A gente terminamos o que tinha que ser feito com o Evil, né? E depois de um tempo, o senhor Lobo, velho, ancião, quis retomar, que são fases. A gente pega uma fase com o Valsung, uma fase a gente pega outra banda. A banda não trabalha o ano inteiro, trabalha por partes, né? E quando foi retomar, o próprio velho Lobo aqui que me chamou. Ele falou, olha, quer ficar legal você no baixo e tal. A gente ia conseguir talvez dar uma diferenciada, porque ensaiava apenas ele e o baterista, né? E muitas vezes o baixo acaba fazendo uma certa falta. Faz falta. Na parte de composição de música. Sim. Né? E foi muito comum e é muito assim, tranquilo, e eu particularmente achei muito legal. Pra mim, eu musicalmente não quero ter, não faço questão nenhuma de ter conhecimento musical, né? E obrigado. Tocar com ele é bem bacana, porque ele é um baita de um músico e me ensinou pra caramba, né? Tá me ensinando muito aí e a gente só tem a agregar aí. Bacana mesmo. Muito bom. Algum comentário, senhor Velho Lobo? Com certeza, né? Quando a gente fez, não vou repetir o que ele falou, mas quando teve o convite e tal, ele de pronto aceitou, né? Exato, a gente tem a gente sim
conversa das mesmas coisas, a gente tem as mesmas ideias, então tudo facilita, né? Vocês não precisam ficar canhados, vocês podem falar que é uma amizade de longos anos já. Pode falar que é amizade, ninguém vai vai discriminar vocês. Eu tava até contando esses dias aí, desde a época do Evil e tal, parece que foi ontem, sabe? Então você vai ver, já passou coisa pra cacete já. Mas enfim, né? Quando ele... Passou coisa pra cacete mesmo. Passou. Merda. Bom, não queria falar, mas com o Evil teve bastante coisa interessante que talvez ele contou na entrevista dele, mas as coisas por trás são engraçadas também, né, de viagem, mas enfim. Então, porque vocês tocaram lá na Finlândia, vocês chegaram a tocar juntos já lá na Itália também, né? Na Itália não, eu fui como técnico. Ah, sim. É a partir dali que começou. Ah, tá. Mas isso foi em 2014. 15. Foi 2015. Então, desde lá pra cá, né? Então vai fazer 10 anos já, né? Tá, porra. 10 anos. 10 anos. É isso que eu falo, parece que não é tudo isso, sabe? Conheci o Luiz um pouco antes, né? E aí já faz todo esse tempo. Mas voltando na entrada dele, deve só agregar, né? Porque uma coisa a gente pensar na composição, tal, que eu sou livre pra isso, tal, mas quando você chega pra ensaiar, fala, pô, tô tudo isso aqui pra fazer, o que você acha? Pô, se a gente fizesse esse tipo de bateria, se fizesse isso, coisas que talvez eu já tava mais engessado numa ideia. Como o Luiz tem bastante ideia também, querendo ou não, né, vocês sabem, né, a quantidade de banda que ele já teve, é uma outra visão, então eu gosto disso, então essa visão dele que ele tem até mesmo de rítmica, eu acho bacana, sempre gostei, isso só veio agregar. Sim. Né? Inclusive, né, ele também vai, querendo já adiantar, tem músicas do Walsum que ele também vai estar colocando um pouquinho do tostão da voz dele. Grande né? tostão. Olha só, hein? E vai ser uma coisa bem bacana. Muito bom. E voltando um pouquinho na Itália, março agora mesmo, né? Março agora vocês estão indo lá pra tocar no Hot Shower junto com Voltanas e Orvolan. Quem mais vai tocar? Tô levando sabonete também, banho quente vai ficar legal. Banho quente, assim, leve sabonete. Cara, tem uma banda da Áustria que eu nunca ouvi falar. Eu não lembro tudo no Não lembro o nome também. Pra falar a verdade, eu não lembro. Banda nova. Não faço ideia de que banda seja essa. Mas quais são as expectativas aí pro evento? São boas, pô. Querendo ou não, assim, o que a gente não tá preocupado no dia em si, porque isso tem certeza que vai fluir legal. Mas é a parte... Como o batera que entrou é novo, né? A gente não tocou ao vivo ainda, então a gente tá fazendo nossa parte aqui. Ensaiamos aqui na Necrópole com batera que era do Walsung, por exemplo. A gente pegou a bateria, né? A música, tirou todas as guitarras e pegou a batera, tipo um samplezinho de batera, e a gente vai tocando em cima. Mas como a gente já toca junto, ficou mais fácil. Flui legal. Sim. E isso vai ter que ser vai acontecer o quê? Na sexta-feira que nós chegarmos lá, que eu não lembro a data, né? Mas enfim, vai ser numa sexta-feira, vamos ter o primeiro ensaio com todo mundo junto. Né, com a bateria e o resto da banda. E isso tá um pouco. Aí eu fico um pouco mais apreensivo nessa situação. Sim. E, pô, como vai soar e tal, porque eu sei que não vai fazer tudo igual, né? Vai ter o estilo do cara, vai ter outra situação. É ali que me preocupa um pouco. Claro, a gente conversou tal, a gente faz o nosso, algum erro que tiver, é normal, né? E outro também que se foda também, vai estar lá pra gostar. Se errar, foda-se também. E o Hot Shower, ele tem eu nunca estive lá, né? Mas é um evento assim que tem uma cara de ser muito família lá dentro também, né? Sim, tem umas donas, né? Cara, tem de tudo, tem macarrão, você vê cara comendo macarrão no meio do público. Isso é muito bom, Isso é muito legal. Tem de tudo, tem. Uma das edições que eu fui tinha bananeira, tinha valsa. No meio das músicas, em vez de rolar som de banda de metal, rola valsa. Galera, você vê os caras, o Hendrix, a galera dançando valsa no meio do negócio. Acho que essa é a ideia, acho né? que é um dos motivos que não pode filmar, né? Não, mas eu acho que essa ideia de... acho que é aloprar mesmo que fala. Aloprada. É só olhar. Só aquilo É só olhar o cartaz. É só olhar o cartaz. Essa aloprada eu acho muito legal. A origem do Hot Shower. É só pesquisar no YouTube. Exato. Tipo, Eu acho que ele só não vai de pijama porque também fica difícil, mas senão eu acho que eu... Mas tinha um chapéuzinho de mestre Cuca. É verdade. Tem um guardado. Então, tem o chapéuzinho e... Cara, eu achei que até que o cartaz desse ano tá meio... Tá leve. Tá leve, né? Tá leve. Esse ano tá leve, tem pouca banda.
eu quero ver com eles pessoalmente. É o motivo disso, que geralmente eles E daí fechou um pouco mais, né? Eles são limitados, mais limitados. Né? Não era tão limitado assim, não era. Eu acho que ainda se deve a esse esquema de pós-pandemia ainda. Acho que Possível. Eles tentaram fazer, até mesmo com o Votana, se não me engano, no ano passado não deu certo, e agora eles estão insistindo de novo aí. É porque em 2019, supostamente o Votana ia tocar, exatamente. Né? Aliás, 2019 não, perdão, 2020, que foi quando estourou a pandemia. Isso, quando estourou, e depois, acho que foi o ano passado, eles chegaram a anunciar alguma coisa, e cancelou de novo. Agora eu quero só ver que a treta que vai ser lá, porque eles vão ter que barrar o Mateu lá da Azar pra não entrar, né? Eu acho que não deve ser uma tarefa difícil, não, né, cara? Porque ele com certeza ele quer ir lá pra ver o Votana. Será? Será? Esse cara, Pô, o cara imita ele em tudo? Inclusive nos bootleg, né? Então, né? Eu não vou, é melhor nem entrar no mérito dessa questão. Mas vamos falar de lançamento. Não, mas só completar o do Hot Shower. Sim. Vai ser um divisor de água também pra gente, né? É uma conquista, né? Bem bacana pro Volsung, né? E apesar de assim, para que as pessoas, né, não falem bosta, não foi uma situação que não foi o Warlord que foi falar, não fui eu que fui falar, partiu deles. Né? Deixar bem claro, porque a pessoa acha, porque tá com ele, porque consegue. Não é assim. A gente sabe, desde a época do Ivo e tal, ninguém foi lá babar ovo, ninguém, né? Não, concorda? Não, foi eu. Então assim. O organizador mandou mensagem Exato. pra mim e perguntou quais seria a chance do Volsung tocar. Então isso é bem importante ressaltar. E claro, toda a parte que nós fizemos, o trabalho que nós fizemos aqui, né, que eu acho que está sendo bacana, né, apesar de ser limitado, né, nem tudo no Volsung você consegue colocar, vamos colocar para vender assim, porque a temática é mais fechado, mesmo assim a gente está galgando isso daí, e isso também é um divisor de água, né, porque não precisa nem falar nada, né, quem conhece o Hot Shower sabe a importância. Exato. É interessante até porque, antes da gente voltar para falar do novo lançamento, o Volsung não é uma banda que toca muito ao vivo, né? Não, eu nem gosto muito de tocar muito ao vivo. Eu acho que ninguém aqui gosta, né? Exato. Mesmo porque, engraçado, e muitas vezes que eu toquei foi porque ele falou pra tocar. É que os outros tocam. Ele falou, não, vamos lá, vamos fazer isso aqui, acho que vai ser legal. Não que a gente não queira tocar, mas menos, né? Inclusive o Volsung, quando tocou, eu não toquei. Eu enchi o saco pra tocar e eu falei, tá bom, agora vocês tocam, não. Exato, teve um problema lá e ele não pôde tocar. Ele é assim, ele é bem sapequinha, né? Faceiro. Ele, vamos fazer, tal, beleza, só que eu não vou poder tocar, gente, que não sei o quê. Aí você dá aquela filha da puta, né? Eu já ouvi vários adjetivos pra descrever o Warlord. Agora sapequinha. Sapequinha foi de cair o cu da bunda, hein? A gente procura. Mas enfim, vamos falar do novo lançamento aí do Volsung. Primeiro, isso que eu tô querendo perguntar como fã, tá? Por que outro mini álbum? Outro mini álbum? Gaguejou, hein? Gaguejou. Outro? Porque isso aí... Na verdade, esse mini álbum foi justamente pra gente conseguir também ter material, não só aqui, mas como também lançar no Hot Shower. Tá? Só que tinha músicas que nós já estávamos produzindo, e uma delas em especial já estava pronta. E aí acontece, pra falar bem a real, a gente começou a enrolar e não lançar isso. Isso é fato, não tem nem por que mentir. Sim. E aí eu falei assim, porra, e aí acontece, tem uma, que não ia dar tempo, tem uma música que a gente tá em primeira mão aqui, que é em homenagem ao Yaruf. Tá? O que acontece? Não vai dar tempo de gravar, que era pra justamente fazer uma homenagem específica, tal. Sim. Só que acontece, o Luiz falou assim, pô, seria legal, né, material pra levar, pra gente ter, do que já existe. Tenha esse... É que o mini álbum, do último, não é bem um mini álbum, a gente fala assim porque ele não tem uma 50 minutos. É uma EP, mas, né? Mas assim, 30 minutos, já é um material de CD. Mas não dá pra falar como um full, vamos dizer assim. Sim. E esse, assim, justamente pra dividir o que tava antes e daqui pra frente. Basicamente uma divisão. Tem uma música nova, né, também. Tem, inclusive, o Warlord canta também, né, uma parte da música. Já com essa leva nova, com o baixo dele, tudo certinho.
músicas que já até acho que lançou no Split com o Evil, e quase não tem, porque foi limitado, né, o vinil, né, o 7 7 polegadas. E queria colocar nesse play para mais pessoas terem material, porque a temática é legal das letras que eu fiz nesse play. E 2 músicas ao vivo também, que são também que quase não faço. Sim. E com uma coisinha a mais ali de uma introdução que inclusive eu achei de uma gravação antiga que eu achava legal colocar. Olha só. Basicamente é isso. E aí, para poder levar esse material para a Hot Shower também, e ter também uma coisa nova para entregar pro pessoal lá, que talvez não tenham acesso tanto que a gente tem aqui. Sim, sim. E entrando nessa temática mais do Vril também que eu queria falar. Sim, sim. Que já é uma coisa que você vem explorando em outros projetos, né? Antes da gente chegar nos outros projetos, pergunta pra gravadora, porque o cara não quer falar. Não. Porque assim... Foi um espasmo. Foi um espasmo, né? Porque agora já tá vindo uma nova leva de lançamentos aí pra 2024, né? E tá tendo um investimento legal, né? Vai ter pin, camiseta, pôster. O que a gente pode esperar aí do lançamento do Volsung? Sim, o Volsung agora, por conta da pressa, a gente não vai conseguir fazer muita coisa, porque ele tem aí pouco mais de um mês para ter isso, tem que ter isso pronto. Sim. Né? E esses penduricalhos aí, eles levam muito tempo. Sim. A parte de produção. Isso vai acontecer, mas não na parte igual a gente costuma fazer de kits e tudo mais. Mas vai acontecer sim. E até fazendo um complemento na resposta aqui do nosso amigo, em relação à questão do mini álbum, né? Por que não um álbum novo? Acho que uma informação que é muito válida é que o Volsung já tem um álbum completo, escrito totalmente por ele. Então, esse mini álbum, de certa forma, essa música que ele disse que foi gravada já há um bom tempo, foi o primeiro registro que fiz parte, né? Ela ficou ali, ela meio que é uma ponte, ela inicia esse novo ciclo, né? E agora, a partir daí, vai ser esse álbum novo, que já faz um bom tempo que está composto. Então, esse mini álbum, até também como gravadora, né, respondo, ele vai ser uma ponte também, ele vai ser como uma ponte pro álbum, pro álbum full. Muito bom. Algo a comentar, senhor? O que ele falou tá certo. O que talvez o Volsung tenha feito bastante, que eu não tive, quer dizer, eu não quis perder as oportunidades, foram os splits, né? Então foram surgindo, talvez não fiz um álbum completo, apesar de estar pronto, não lancei, porque as coisas foram acontecendo, né? E falei, pô, isso aqui é interessante. E sabe como que é, né, cara? Lá fora não é o mesmo tempo que daqui. É assim, vocês vão fazer um negócio, demora, não sei o quê. E são oportunidades que eu tinha que esperar. Então talvez essa demora, talvez até um próprio full novo, foi por isso. Foram acontecendo coisas que foram bacanas, pessoas que eu queria estar envolvida, né? O Belsknir e tal, o Ivo, apesar de tocar, mas enfim, pra mim é muito importante, independente de tocar ou não, é a história, né? O Ivo é a história. Sim, sim. O que eu queria ter acontecido, queria ter splits. E aí foi acontecendo, e aí foi calhando, e demorou um pouco mais do que eu esperava pra ter um full. E só pra complementar o que ele falou, né, do mini álbum aí. Tá certo. E o que você pode falar aí dos seus outros projetos? Nada. Praticamente, né? Mentira. Foi mais um espasmo. Tem o Uvens. Tá tendo muito espasmo hoje, hein, homem? Nada. Tem o Uvens, né? Que a Hammer lançou, só que foi em tape. Sim. A Dungeon, assim, que teve um split também. Mas uma coisa até, o pessoal fala, meio Burzum e tal, mas eu acho um pouco diferente. Mas tem essa pegada mais mítica, mais, enfim, é uma coisa que eu acho bacana. Até que em breve vai ter um lançamento novo. Desculpa te interromper. Por favor. Mas esse também tá o conjunto no Wolford, né? Mas aí ele pode falar. Praticamente eu não sou do Wolford. Eu tenho uma participação, né? Ele entrou como membro do Session. Sim. O Wolford é um projeto meio antigo, lá dos anos 90. Sim. Né? Eu já tinha um esquema de gravação e tal. E eu percebi que os outros tinham uma boa... sabia manusear muito bem essa parte. Sim. Né? Poxa, vai agregar muito. E foi o que aconteceu. Né? A gente sentou, aí conseguimos fazer um esquema bacana. E aí finalizamos o álbum. Mas também é um projeto que, assim, saiu esse álbum, a mídia física
Sabe-se lá quando vai sair, sabe? Vai jogando e não é um álbum gravar outra coisa, sei lá quando, daqui uns 10 anos de novo. Tá pronto, mas eu não sabe quando vai sair. Não tem que seguir uma agenda, nada. Não dá. Ah, tá certo. Bom, pode prosseguir, meu camarada. Tem alguns aí, né? Tem alguns que dá pra ser falado. O Artanos também, que teve uma pausa bem grande, né? Já tem bastante tempo que não lança nada do Artanos. Mas ali tem alguns problemas, né? A gente tem alguns problemas de integrante que saiu, que voltou, uns que tiveram alguns problemas. E aí, obviamente, também eu acho que talvez pode ser um desleixo nosso e também não retomar, né? Porque assim, tem coisas de bandas que nem o Volsung, o Evil e tal, que cada um vai encabeçar. Então, vamos fazer. O Artanos, por mais que eu tinha feito bem no início, depois entrou, né, na época o Felipe e tal, e aí começamos a fazer as coisas, a gente não tinha só uma cabeça para fazer, então todo mundo opinava. Deixar mais livre para todo mundo opinar. O Artanos era mais assim, mais democrático. Mais banda, né? Banda mesmo. E aí, você fala um outro, não sei o que, acontece alguma coisinha, e aí, sabe, impedia algumas coisas de acontecerem. E isso foi pegando aí uma marcha mais lenta e é o que está acontecendo hoje. Não estou falando que acabou, não, a gente nunca falou. Tinha, se eu não me engano, tinham 5 músicas novas já, né? Mas também ainda não foi pra frente. É uma coisa também que eu acho que, falar a verdade, chega a ser um desleixo, tá? Mas tudo bem. Outros materiais, assim, né? Não sei se eu vou falar, não. Deixa em off. Deixa quieto. Vamos para um outro tópico de conversa, né? Por favor. Voltando um pouco numa pergunta que eu fiz anteriormente, só que numa perspectiva diferente. Eu falei, tipo, a cena tá ruim, tá foda, mas isso sou eu. Eu acredito que hoje a gente também tá vivendo uma época bem interessante, que tá havendo uma certa resposta a essa bosta toda que tá acontecendo. Eu digo isso numa perspectiva assim, do black metal no geral. O que vocês acham? Vocês acham que, tipo, tá dando uma melhorada? Não tá? Porque, assim, eu vejo que tem uma galera nova aparecendo, que tá trazendo bastante sangue novo, uma proposta legal mesmo, e eu diria uma resposta bem tradicional mesmo, de trazer de volta o que era de verdade, meio que em resposta mesmo ao outro lado que a gente já comentou anteriormente. Como é que vocês veem isso? Vocês concordam, não concordam? Você acha que tá ruim, tá uma bosta? O que vocês acham? Bom, eu acho que eu vou opinar primeiramente porque eu tô mais na linha de frente, né? Dessa porra toda aí de gravadora, de loja, enfim. Sempre teve o lado bom e o lado ruim. Sempre teve, né? Isso, como a gente até conversou, de lá de trás, lá sempre teve. Eu acho que são coisas... o que está acontecendo hoje é um momento diferente. Contendo coisas boas e ruins também. O desafio acaba sendo o que acaba mudando e fazendo a diferença. Mas hoje eu tiraria de saldo positivo, sim. Positivo, sim. Principalmente no que diz respeito a essas bandas novas que vêm surgindo e mostrando o potencial, colocando material que você nem imaginava que né, não vou falar a pessoa aqui, que eu acho que não convém, né? Mas ela se encontra nessa sala e você pega uma demo de uma pessoa que ela não viveu numa época e ela trouxe como se eu tivesse recebido a demo há 30 anos atrás. Então, isso é algo no mínimo de se impressionar. Então, essa é a parte que eu acho que tem um saldo muito positivo. Aí você vai falar, chovendo molhado, falar que, mas aí tem a galera do mimimi. Cara, isso aí não vale nem a pena mencionar. Pois é. Hoje em dia, não vale nem a pena chegar no mérito, mas vamos falar de produção, que é o que vale mesmo. Tem muita banda surgindo, tá tudo aí, talvez o erro seja que tá fácil demais. Também pode ser. Como fica muito fácil, as pessoas acabam ficando relaxadas em querer procurar e acaba querendo saber sobre o sarcófago e o Rotenkreuz, se vai vir de novo no Brasil. Mas, de resto, cara, a informação tá aí. Se há uma coisa errada, é que ela tá demais, as pessoas... Tá tendo muita oferta de informação, até mesmo para pouca demanda. Se há uma falha, aí.
Perfeito. E o senhor, o que você acha? Eu fui mais relutante, né? Eu sempre escuto as mesmas coisas sempre, né? Então, Você escuta Sarcófago e Rotten Christ? Não. Eu sou mais Rotten Christ, mas Sarcófago eu quase não escuto não. Mas o que a gente está acostumado a ouvir e sabe que aquilo não decepciona. Então a gente fica sempre no mesmo, né? Sim. Obviamente, como ele falou, tá vindo coisas super interessantes, novas, e que tem uma vertente mais séria. Sim. E outras que você pode filtrar também, né? Por isso que ele falou primeiro, porque ele tem um know-how melhor, porque ele tá na linha de frente, ele tá lançando, ele tá recebendo muito mais informações, né, de bandas que querem, né, ser lançadas, até mesmo, ou até um pouco mais, com mais ênfase, outras com menos, né? Que fazem um pouco mais de boa, como antigamente. E ele tem mais know-how para isso. O que eu vejo, eu tô vendo no Brasil, claro, tem algumas que são mais sérias e outras que é papagaiada. Sim. Né? Por isso que às vezes eu gosto de ir com mais calma no sentido de escutar, ver a letra, ver a ideologia, ver se isso vale para mim, né, do que sair abraçando tudo. Né? Então por isso que eu sou um pouco mais relutante quanto a isso, mas sem dúvida o que ele falou, eu acho que está vindo com um saldo positivo do que negativo. Só uma pergunta de insider agora, só de sacanagem. Tu recebe muito e-mail de gente, pô, lança minha banda, meu. Minha nossa. Isso deve ser chato, né, mano? Cara, é absurdo, cara. Não vou falar pra você que não tem e-mail interessante. Por incrível que pareça, não me mande e-mails com material de banda. Não mande. Mas... É muito palmolescência, né? Tipo, meu, pega aí um link da minha demo. Mas é que ontem, não foi pra lançar. Mas ontem, eu não sei nem falar o nome daquele cara. Eu sei que é Nicholas, alguma coisa do Shine. Ele mandou um e-mail pra mim querendo, eu preciso pôr o Shine no Brasil pra fazer distribuição, cara. Me ajuda. Não, né? Cara, pra você ver que não chega no adolescente com o computadorzinho da Xuxa lá, que gravou a demo e quer te mandar. Não, cara, vem desde esse cara, né, até esse maluco aí também. Então, assim, eu como gravadora, como loja, não tenho. Desde o Bola Gato do cara lá. Agora, isso tem demais. Acho que assim, a banda é boa, tá produzindo, você faz que vai chegar. Faz que vai chegar. O teu tá guardado. Sim. Seja pro bom ou pro mal, o teu tá guardado. Então tá certeza. Muito bom. Só uma coisa, só pra acrescentar o que ele fala. Uma coisa que acho que o Luiz, ele não fala isso abertamente, mas em off, mas eu vou entregar. Eu acho que as bandas querem tudo da gravadora, mas também ela não entrega muita coisa de divulgação que é para as duas partes. Então, por exemplo, claro, quem tem que ser divulgado, ok. Quem não quer ser divulgado é aquela proposta, mas a pessoa quer muito alguma coisa, só que também ela não entrega muita coisa. E às vezes, até o Luiz tem muito, né? Às vezes ele tem um espaço e a outra a gente conversa. E as pessoas não aproveitam, né? Ele é um cara que ele abre muito esse espaço para poder a banda se divulgar, a banda se... aproveitar o que ele tem, né, pra entregar com o gravador, enfim. E às vezes você tem um relaxo nessa parte. Sim. Né? Às vezes ela é muito pra frente, mas... e tal coisa? Eu não tenho. Tal coisa? Não sei. Tal coisa. Então, assim, isso eu acho que pra ele, nesse caso, é broxante. Ele vê um potencial, mas a banda nisso ela tá despreparada, né? Isso é pior do que o e-mail. Pior do que o e-mail. Pior do que o e-mail, cara. O cara manda, às vezes, o material é bom, a gente tá até trabalhando com a banda é boa, o cara entrega a master. Pronto. E aí? Cara, não é assim que funciona. Exato. Não, bola o layout, aí faz um negócio assim, cara, não sou artista, trabalho com uma gravadora. Sabe, a visão é tua, é um trabalho de arte. O trabalho de arte, ele é um todo. Ele tem que interpretar a parte visual, a parte que você vai, o contexto, tudo, sabe? No mínimo, lógico, a pessoa também não tem que ser o mestre do Photoshop. Não, mas a ideia, ela sabe o que ela quer, sabe o que ela quer. Quando muito ainda acontece da pessoa chegar com aquelas imagens de Google, de JPEG podre. Não, coloca isso aqui e coloca o logotipo em cima. Cara, se fuder. Deleta e acabou. Pra mim é até difícil de conceber um negócio desse, porque, cara, o tempo que eu passo só nisso, né? Só nisso, sabe? Fazendo a arte, meu, puta que pariu. Já aconteceu de eu assumir e colocar na minha frente assim,
20 capas ou desenhos e nenhum deles servirem. E eu fiquei tipo 3, 4 horas pra bolar isso. O próprio mini álbum. Eu peguei essa semana, eu falei, vê o que a gente vai usar na parte visual da coisa. Cara, entregou uma pasta cheia de coisa. Sobrou material. Justamente porque eu conheço ele. Porque assim, toda a banda. E nada de coisa feita. Coisa feita mesmo. Inclusive o desenho, esse desenho que eu entreguei pra ele foi a pessoa da Ucrânia que desenhou, né? Então já é um desenho que eu tinha guardado e tal, pra essas situações, e aí a gente conseguiu já usar. Hein? E o que é engraçado é que é o seguinte, eu acho que assim, procurar a gravadora aqui vamos fazer isso, justamente para ele orientar. Vocês têm o quê? Não tem nada? Então, antes de a gente fazer um trabalho, já vai preparando isso. Né? Porque até então ele não sabe, né? Você vai fazer um negócio, legal, vamos lançar, quero tal coisa, não sei o quê. Então acho que isso brocha um pouco, né? Com certeza. Bom, e o futuro? Bom. Silêncio. Eu tava tomando um dos goles do meu drink. Então, quer molhar o bico? Bom, aqui já tá fácil, né? O futuro próximo já tá traçado, que a gente tá se preocupando um banho quente. Tô se preocupando com o banho quente, né? E lá todo mundo junto e tal, né? Ver que vai dar, ver se vai pelar a pele. Lançar esse mini álbum, né? Fazer o show. E se preocupar com o novo play, né? Aí sim, né? Com tranquilidade. Fazer todo esse lançamento do novo álbum, já com baterista novo, né, fazendo toda a parte com o Lorde, né, participando de toda a composição também, que já tá pronto praticamente, tá esperando mais o batera finalizar, apesar de que ele já mandou a prévia, né, é assim que vai ser, só não gravou ainda na questão do estúdio mesmo, mas a prévia toda a gente já tem. Já tem um rumo, né? Muito bom. E aí agora me preocupar com essa parte visual, que é a parte chata, sentar, porque é o que ele falou. Eu tenho que saber o que vai estar impresso. Então, o que a música diz? O que eu tenho que colocar dessa música que tá falando na arte visual, para que a pessoa também tenha essa experiência completa, tanto visual como o áudio geral, né? Então, essa é a parte principal. Muito bom. Até o momento, né? Muito bom. Algo a comentar, gravadora? Sim, senhor, temos sim. E uma informação, não é um spoiler, não, mas é uma informação extra, que eu achei muito interessante. Dentro desse processo de composição do álbum, há uma música em específica que já tinha sido gravada até então na formação antiga, né? Com o baterista, que estava tocando o nosso até então. E a música estava feita. Só que para passar essas linhas pro baterista, né, novo, ele pegou as linhas e passou para a pessoa. E eu achei uma coisa muito interessante, porque ele devolveu, ele passou a ideia que seria a música, a parte da composição da bateria e tudo mais. O cara colocou a ideia dele na bateria, mudou completamente a música. E não é que mudou pra ficar melhor, não, que as duas versões estão ótimas. A gente tem praticamente agora as duas versões da mesma música tocadas de forma totalmente diferente. Legal. Na bateria. E algo que, assim, é no mínimo inusitado pra um álbum. Né? Não é qualquer banda que você vê isso. De fato. E não é nada demais. É só uma situação que aconteceu. É só uma situação que é um ocorrido aí, mas é um fato inusitado. Né? Você ter um álbum composto, como tá assim, como a gente estava ensaiando no estúdio, com baterista e tal. Né? Tanto que essa música a gente tá ensaiando o nosso, porque a gente tá acostumado com a bateria antes. E aí, como ele botou a bateria, totalmente diferente. A gente tá fazendo a mesma rítmica. E a bateria é outra. Então, assim, é legal pra caramba, mas tem esse porém. Eu acho que isso vai impactar diretamente. Esse álbum novo do Volsung vai impactar diretamente. Por esse exemplo dessa música. Que a parte, volta a falar, não melhor não pior. Porque os dois, mas eles são ótimos. Igualmente bom. Igualmente bons. São diferentes. São igualmente ótimos. Pensamentos diferentes, né? Pensamentos diferentes, são diferentes. Um toma mais vodka e o outro toma mais cerveja. Só essa é a diferença. Mas só pensam diferente, mas são ótimos de forma igual, mas é uma visão, cara, impressionante. Eu como gravadora,
eu me sinto tentado até a lançar as duas versões. Falar, olha que coisa. Uma mesma música ter duas. Lançar ideias diferentes. Um bônus aí, quem sabe, né? Um bônus aí, uns material mais pra frente. E tirando dessa parte que teria a homenagem nesse play, vai pro CD novo, né? Eu não sei se eu falo as duas participações ao vivo, que Sim, claro. No play, no full, vai ter... Fiz uma música em conjunto com o Vidar, né? Que é do Bill Skinner. Então a gente compôs música junto, né? Tanto vai ter nesse play, e que ele vai cantar, inclusive. Olha só! E temos uma outra participação também, que era pro mini álbum, mas vai ficar pro novo CD. Aí talvez entre como bônus, que é a homenagem, né? E quem vai cantar, obviamente, nada mais do que o Nick também, que vai dar um tostão da sua voz. Muito bom, muito bom. Eu não vou falar, mas eu acho que quem conhece... Quem sabe, sabe. Sabe quem é o Nick. A galera sabe. Quem não sabe, Foda-se. usa pra cripto. Exato. Façam pix. Façam pix, por favor. Doido pela causa. É foda. Bom, senhores, eu acredito que seja isso. Considerações finais? Só... Foda-se mesmo. Obrigado. Brincadeira. Não, valeu aí pela... Acho bacana até abordar alguns assuntos, até para esclarecer muitas coisas, né? Saber nosso posicionamento. E acompanha aí, né? A própria... O pessoal aí que tá lançando aí, que seria o rapazinho aqui do lado, né? A Hammer e tal, as coisas do lançamento, que vai estar tudo lá informado lá. As coisas do Hot Shower talvez vai ficar só no Hot Shower mesmo. E os lançamentos, tudo que a gente falou, e aguardar os lançamentos. E ter mais, né? Acho que pessoas como você para falar do que é verdadeiro, não Falar das mentiras. Exato. Falar o infalável. Não Bonito, hein? das mentiras que falam aí, né? Muito bom. E quem gosta da gente, ok, quem não gosta, foda-se. É isso aí. Gravador, algo a acrescentar? Olha, novamente agradecer. De nada. Eu acho que esse espaço da Wolf Transmission é o espaço. Espero que continue cada vez mais, né? Literalmente o espaço não há, eu não consigo enxergar outro dentro desse contexto. Não há outro, tá? Então assim, é de extrema importância. E a questão como gravador, não é? Uma informaçãozinha também, mais uma informaçãozinha extra da nossa parte, no que depender de nós vamos fazer o máximo de registro possível no que diz respeito a gerar material pro Valfundo, né? Até mesmo parte de gravação e tudo mais. A gente sabe que tem uma certa limitação lá, o pessoal não usa filmagem e tudo mais, mas a gente está indo com todo o aparato para tentar fazer uma coisa bem feita e tornar, registrar, que é um evento histórico, né? Com certeza, com certeza. Muito bom, hein? Muito bom, senhores. Bom, eu acredito que é isso, então. Obrigado pela participação de ambos. E... senhores ouvintes, vocês aí tiveram uma puta entrevista, quase 50 minutos de entrevista, ou de nada pra vocês também. E é isso aí, voltaremos em breve. Hasta luego.